Na igreja, viu, mãe? Bom dia, irmãos. Não, tá bom. Bom, como eu não sou uma pessoa muito estudiosa, tenho tentado, né? Então, se eu falar algum besterol, a Andréia e o Ion me corrigem. Eu vim para compartilhar sobre dois aspectos que marcaram muito, muito a minha vida nesses 2 últimos anos. Mas eu vou orar primeiro, né? Melhor, para eu me sentir mais confortada. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, por eu ter amanhecido, por ter vontade de ter vindo, Senhor, porque o Senhor sabe como foi, Senhor, foi difícil estar aqui, Senhor. Mas eu sei que tudo é para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo de Deus interceda por mim em oração, porque eu nem sei orar como se deve, Senhor. Amém. Bom, e é desse Espírito Santo que eu queria falar hoje, que tem sido o meu maior companheiro, o meu melhor amigo, que é Ele que tem me buscado toda vez, me trazido até aqui, me feito lembrar das coisas do Senhor, que antes eu fazia muito e que hoje eu não faço mais, porque Ele me faz lembrar que eu não devo fazer, e é Ele que tem me conduzido para Jesus todos os dias, porque eu sou meio rebelde, então Ele vai lá e fala, vem aqui, então é Ele que tem me sustentado. E o que eu queria ler primeiro é em Lucas 12:12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. E foi isso que aconteceu comigo acho que foi ano passado, ou ano retrasado, mais ou menos. O Ion estava dando um estudo na casa do Marcos Dumbra, sobre a Trindade. E ele deixou para falar sobre o Espírito Santo por último. Ia ser uma aula na casa dele, inclusive, e eu vinha toda vez perguntando para ele que eu não entendia isso, que eu não entendia o que era o Espírito Santo, que eu entendia Deus, Jesus, mas eu não entendia o Espírito Santo, que para mim era incompreensível. E nesse mesmo dia, um dia antes, eu vinha na minha cabeça muito forte falando, eu tenho muito disso, orar pelas pessoas quando está para acontecer alguma coisa, e eu não sabia o que era isso. E sempre foi assim, eu falava as coisas e meus filhos falavam, lá vem minha mãe dizer, e vai acontecer. Porque o Espírito Santo fala muito comigo, mas não sabia quem era. E aí, naquele dia que ia ter essa aula, um dia antes, eu ouvia o tempo todo, usa o cinto de segurança, fala para os teus filhos usarem o cinto de segurança. Isso foi muito forte. Então, hoje eu sei qual a diferença de consciência e o que é a voz do Espírito Santo. E nesse dia, eu avisei meus filhos, falei, olha, usem o cinto de segurança, que é muito forte o que eu estou sentindo. E eu mesma, no outro dia, eu saí de um hospital, estava meio atrapalhada, eu e a Maiara, meio atrasada, e não coloquei o cinto de segurança, que eu não costumo usar. Outra falha, né? Tem que usar. Aí eu aprendi que tem que usar. Bom, eu vinha vindo na 23 de maio e bateram no nosso carro atrás. Como eu ando um pouquinho mais acelerado, no limite, mas mais acelerado, bateram no meu carro atrás, e eu saí rodando na 23 de maio. A Maiara estava no telefone, e sem cinto, e ela sem cinto. Nós rodamos tanto que nós fomos parar do outro lado da 23 de maio. Eu saí de uma pista, fui para outra, e eu ouvia o tempo todo, Deus sabe que eu não estou mentindo, que eu não mentiria aqui, eu ouvi o tempo todo o que eu tinha que fazer. Eu nunca tinha sofrido um acidente, eu ouvi o que eu tinha que fazer. Solta a direção, puxa a direção, vira para o outro lado. Eu fui escutando passo a passo o que eu tinha que fazer. Até a hora que eu escutei, agora breca. Eu brequei. O carro parou do outro lado da pista. Todo mundo que estava em volta veio correndo para ver o que tinha acontecido, tudo. Aí um senhor e uma outra mulher falou, dona, como a senhora conseguiu fazer isso? A senhora foi desviando de todos os carros dos 2 lados da avenida. Ninguém bateu em mim. Ninguém bateu em mim. Foi todo mundo. Ele falou, olha, parecia filme se tivesse filmado. A senhora desviou até de poste.
porque tem aqueles no meio, eu fui desviando. Mas não era eu, porque eu estava só escutando o que eu tinha que fazer. Eu sei que a hora que eu desci do carro, eu não tinha uma batida, eu não tinha nada, e foi um acidente feio, foi perca total no carro. Mas perca total porque embaixo ele estragou inteirinho, mas não tinha uma batida no meu carro. Então, hoje eu sei o que é a voz do Espírito Santo, porque Deus livrou a gente de um acidente muito grave. O acidente foi feio, mas Deus foi livrando. E outra que eu tive assim, um testemunho muito forte foi nesse dia que eu fui na casa do Ion. Alguns que estavam lá, acho que a Célia lembra, eu não conseguia nem parar de chorar um minuto quando o Ion estava explicando sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque um dia de manhã, quando ia ter esse estudo, eu fui para 25 de março, e eu paro o meu carro sempre no mesmo lugar. E os moços já me conhecem lá. E a hora que eu estava chegando na rua, ali tem muitos mendigos, muita gente, né, deitada, dormindo. E quando eu vinha parando, eu escutei, vai lá e fala para aquele mendigo que Jesus ama ele. Difícil falar, porque é muito difícil. Só se for movida mesmo, porque me trava. E aí, a hora que eu estava dando ré, arrumando o carro, vai lá e fala para aquele homem que Jesus ama ele. Eu ouvi 3 vezes, 3 ou 4, não lembro, eu sei que foram mais de 2. Aí eu falei, bom, eu vou, né? Muito, muito esquisito isso. E aí, quando eu fui chegando perto daquele homem que estava deitado, ele levantou. No que ele levantou, ele estava com o olho vermelho, que nem sangue, assim, sabe? E ele fez um gesto meio obsceno lá, que ele estava, né, se coçando, não sei o quê. Eu fiquei meio intimidada e eu voltei para trás. Eu falei, deixa ele se recompor. Quando eu só ia numa lojinha, no mesmo quarteirão, comprar tecido. Falei, quando eu voltar, eu falo com ele, né? Porque era uma coisa que não era da minha cabeça. Aí, quando eu fiz a compra, tudo, e eu estava voltando para o carro, eu falei, bom, agora eu vou conversar com aquele homem, né? Só que, quando eu voltei, tinha muita gente na rua, em volta do meu carro, ali perto, tudo, polícia. E o Alex, que olha os carros, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, lembra aquele homem que estava aqui no teu carro? Ele acabou de falecer. Ele morreu. Bom, imagina como eu fiquei no dia, eu não conseguia nem dirigir nos outros dias, eu fiquei muito mal, muito mal. E naquele dia à noite, o Ion explicou a ação do Espírito Santo. E eu falei, Senhor, eu não precisei nem entender a aula, porque o Senhor me mostrou na prática. Porque o ano inteiro, sei lá, o semestre inteiro, eu perguntando, não, eu não entendo. No mesmo dia da aula, aconteceu isso de manhã. Eu não consegui falar para aquele homem que Jesus amava ele. Ele morreu minutos depois. Então, para mim, hoje eu sei o que é consciência, o que é a voz do Espírito Santo. É muito, muito diferente a consciência da gente quando a gente pergunta, mas como eu sei se não é coisa fruto da minha cabeça, se não é a minha consciência? Hoje eu sei que não é. Quando é o Espírito Santo que o Senhor quer te falar alguma coisa, que você ouve, você sente e depois você tem a confirmação. Então, e várias coisas têm acontecido assim. Meu sobrinho, que às vezes vem muito na minha cabeça, eu começo a orar por ele o tempo todo, uma semana, e na outra semana o porta-mala do carro abriu e ele caiu do porta-mala dormindo. E o carro desviou dele. Então, há coisas que a Célia ontem mesmo falou para mim, nossa, hoje eu acordei e a sua filha Marcela me veio na cabeça tão forte que eu tive que orar por ela, estava orando por ela. Então, eu acho que é isso que Deus quer da gente mesmo, a gente orar um pelos outros, e o Espírito Santo lembra a gente de fazer isso. Porque, por mim mesma, eu acho que eu não vou lembrar, e a Derlene está com problema, a Mari está com problema, alguém está com problema. Por mais que a gente goste, o dia a dia é tão corrido que eu acabo passando. Mas tem hora que o Espírito Santo te faz orar por essas pessoas, e por outras, e por outras. Então, eu louvo a Deus por eu ter o Espírito Santo na minha vida. É isso que eu queria falar, Ion.